Olá, meus queridos, vamos falar sobre as unidades de concentração das soluções, né? Uma unidade de concentração nada mais é que uma forma de expressar a proporção na qual soluto e solvente foram misturados para o preparo de uma solução. Obviamente estaremos tratando das soluções insaturadas ou no máximo saturadas, né? Mesmo porque a gente já sabe, a gente já viu que o termo soluções faz alusão a soluções verdadeiras, que são sistemas homogêneos, né? E os sistemas homogêneos a gente obtém por meio das soluções insaturadas e no máximo saturadas, né? Além disso, nós já temos aí sistema heterogêneo, né? Solução saturada mais corpo de fundo, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é tratar as soluções, né, que são verdadeiras, que constituem de fato um sistema homogêneo, né? Então a gente vai estar falando aqui, né, de soluções insaturadas ou no máximo saturadas e expressando, né, a proporção na qual soluto e solvente foram misturados para formar esses sistemas homogêneos, essas soluções, tá ok? Em relação às soluções insaturadas, né, que é o mais comum, né, dificilmente a gente prepara uma solução saturada, né, geralmente a gente está com soluções, né, que tem menos soluto do que o máximo, né, então a gente está com soluções insaturadas, né. Para as soluções insaturadas nós podemos definir os termos soluções diluídas e soluções concentradas, tá? As soluções diluídas possuem uma quantidade de soluto muito inferior ao estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. E as soluções concentradas possuem uma quantidade de soluto relativamente próxima ao estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Tá? Mas essa terminologia diluída e concentrada é um pouco meio complicado de definir, né? Geralmente, quando tem pouco soluto, a gente fala que é diluído, né? E quando tem mais soluto, a gente fala que é concentrado. Mas pensando aí no coeficiente de solubilidade, né, as diluídas são as que têm bem menos soluto do que, né, poderiam ter. E as concentradas já têm mais, né, soluto, já tem uma quantidade mais próxima do máximo possível, né, daquilo que é definido pelo coeficiente de solubilidade. Enfim, né, bora então ver as unidades de concentração das soluções mais comuns, mais utilizadas, mais práticas, mais relevantes, tá? A primeira que nós vamos ver é o título em massa ou fração em massa, tá? Ou ainda fração mássica, tá? Então são três termos para representar a mesma coisa. Para representar o quê? A massa de soluto por unidade de massa de solução, né? Então basta pegar a massa de soluto e dividir para massa de solução. Essa razão nós chamamos de título em massa. Tá? Daqui para frente nós vamos usar essa terminologia. Quando tiver um subscrito 1, né, nós estamos nos referindo a soluto. Quando tiver um subscrito 2, estamos nos referindo a solvente. Quando não tiver nada, estamos nos referindo a solução. Tá? Então, o título em massa é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, né? Expressa aí em qualquer unidade. Porém, o mais comum é representar isso em gramas por gramas, né? Então, gramas de soluto por gramas de solução. De modo que quando eu faço essa conta, o número que eu gero, né, ele acaba estando relacionado a 1 grama de solução, tá? E aí, né, se a gente quer fazer uma relação com 100 gramas de solução, basta multiplicar por 100, né? E aí a gente tem o que se chama de porcentagem em massa. Tá? Então, nós temos título em massa, que é o mesmo que fração em massa, que é o mesmo que fração mássica, né? A relação entre a massa de soluto e a massa de solução. Se eu multiplico por 100, nós temos aí referência a um valor de 100 unidades de massa da solução, né? Geralmente 100 gramas, e aí a gente acaba tendo então a definição de uma outra unidade de concentração derivada, né, relativa a 100 gramas de solução, ou seja, né, uma porcentagem. Então, nós temos aí a relação entre o título em massa e a porcentagem em massa. Basta multiplicar o título por 100, que estaremos aí com um valor relativo a 100 gramas, ou seja, um valor percentual. Então, do título em massa, passamos a porcentagem em massa, tá? Exemplo,
Tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. O que é isso? Água misturada com glicose. 5%. Quando nada é falado em relação a esse percentual, a gente entende que é um percentual por massa, de massa. Então, isso aqui seria a porcentagem em massa. Ou seja, para cada 100 gramas desse soro glicosado, 5 gramas são glicose. Essa é a interpretação que eu tenho desses 5%. Né? Independente da fórmula, né? Porcentagem, eu amo isso. Porcentagem em massa é igual o tal, né? Título em massa vezes 100. Né? Isso é uma expressão matemática para que eu calcule a porcentagem em massa a partir do título em massa. Né? Mas eu não preciso estar presa a isso daqui, eu posso muito bem entender simplesmente o que representa essa porcentagem em massa. Né? Representa a massa de soluto em 100 unidades de massa da solução. Né? Geralmente trabalhamos com grama, né? Então a quantidade em gramas de soluto em 100 gramas de solução. Né? Então, sabendo isso, pergunta-se, para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos em água? Então é simples, ó. A proporção é 5 gramas de glicose, 5 gramas de glicose em 100 gramas de solução. Se eu quero preparar 500 gramas de solução, quanto de soluto, quanto de glicose vai ser necessário? Então, basta resolver. 100x é igual a 5 vezes 500. X é igual, eu amo, 5 vezes 500, isso é um mistério, dividido por 100. Eu posso cancelar, né, esses zeros. Deixa eu dar uma limpeza. Então, cadê você? Ponteirinho maravilhoso. Alô? Aqui. Tem essa luvinha aqui, gente. Eu acho que é a eletricidade aqui que faz essa coisa maravilhosa. O negócio não desliza. Enfim, cancelei os zeros. Ficou que x é igual a 5 vezes 5. X é igual a 25. Mas agora eu te pergunto, 25 o quê? Né? Então, ó, gramas de glicose. Se o x está aqui embaixo, ele diz respeito a gramas de glicose. Então, 25 gramas de glicose. E essa é a minha resposta, né? Para preparar. E não, desculpa, né? 500 gramas não, para preparar 1 quilo. Não tirei 500 gramas, gente. Oh, céus, né? Vamos fazer de novo. Deixa eu descartar. Ver se a caneta agora funciona melhor, né? Abençoada, opção de ponteiro, esferográfica, cor azulzinho, top, né? Então, 5 gramas de glicose para cada 100 gramas de solução. O problema diz respeito ao preparo de 1 quilo de solução, né? Que solução? O soro, que é a mistura de açúcar, né, da glicose com água, né? Então, se eu quero preparar 1 quilo, que é igual a 1000 gramas, quanto é que eu vou precisar? Né? Esse x aqui é 50, né? Se eu multipliquei aqui por 10, aqui eu vou ter que multiplicar por 10 também. Então, x é igual a 50 gramas de glicose. Maravilha, wonderful. E essa é a minha resposta. Para preparar 1 kg de soro glicosado na concentração de 5%, eu preciso utilizar 50 gramas de glicose, né, para o preparo de 1 kg, né, de solução. Outra unidade
unidade de concentração análoga é o título em volume, ou fração em volume, ou fração volumétrica, então tem a mesma definição, só que agora em termos de volume, né? Isso daqui é útil quando a gente tem o soluto líquido e o solvente líquido, né? Então a gente relaciona diretamente o volume de soluto com o volume de solução, tá? Então a unidade representa o volume de soluto por unidade de volume de solução. Geralmente a gente trabalha com ml, né? Então, quantos ml para 1 ml, né? Quanto ml, na verdade não vai ser quantos, né? Vai ser menos que 1, já que o volume total é 1 na nossa referência. Quanto de soluto, né, dentro desse 1, tá? E da mesma forma, né, a gente tem como fazer, né, uma representação pensando em 100 unidades de volume, né, mais comumente pensando em 100 ml. E aí a gente obtém o que se chama de título de porcentagem volumétrica, né? A porcentagem volumétrica seria o título em volume vezes 100. Quando a gente multiplica por 100, gente, a gente está fazendo a nossa referência a 100 unidades, né? Então, no caso, se eu trabalho com ml, a 100 ml, tá ok? O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, então eu jogo o ácido acético na água, né? Solução aquosa de ácido acético. Qual o título em volume e a porcentagem em volume, sabendo que em 1 litro de vinagre temos 55 ml de ácido acético, né? Então eu pego 55 ml de ácido acético e coloco água até completar 1 litro, né? Meu volume final é 1 litro e dentro desse 1 litro 55 ml são ácido acético, né? Então o título em volume, né, a fração em volume ou título em volume nada mais é que a razão do volume do soluto pelo volume da solução, que nesse caso é 55 ml, tem que estar na mesma unidade, tá? Para 1000 ml. Isso se cancela e eu obtenho como título em volume 0,055, tá? E a porcentagem em volume, né? A porcentagem em volume é quando eu faço uma referência a 100 unidades, porcentagem é por 100, né? Referência a 100 unidades. Que unidades? Nesse caso aqui, unidades de volume. Estou trabalhando com ml, então eu tenho uma referência a 100 ml. Logo, porcentagem em volume é igual a título em volume vezes 100. Eu peguei a relação entre os volumes e relacionei isso a 100, por isso que eu peguei e multipliquei por 100. Isso vai dar, então, 0,055 vezes 100, que é igual a 5,5%, tá? Então, isso é o título em volume e isso é a porcentagem em volume, tá? Outra unidade de concentração, porcentagem em massa por volume, né? Então aqui, como está destacado em vermelho, né, esse termo porcentagem em massa por volume, ele tem uma definição bem específica, né? Ele representa a quantidade em gramas de soluto por 100 ml de solução, tá? Então eu vou ter que dividir, né, a massa do soluto em gramas pelo volume da solução em ml e fazer referência a 100 ml, ou seja, multiplicar por 100, né? Então essa é a expressão matemática para o cálculo da porcentagem em massa por volume, mas eu posso fazer simplesmente uma regra de 3, né? X gramas está para, sei lá, 50 ml. Para 100 ml eu vou ter um outro valor. Esse outro valor justamente é a minha porcentagem em massa por volume, que representa a quantidade de soluto em gramas em 100 ml de solução. Tá? Então, nessa formuleta aqui, se a gente for utilizar, né, se a gente não lembrar da definição, quiser utilizar a fórmula, atenção, temos que usar a massa em gramas e o volume em mililitros. Outro exemplo, concentração em partes por milhão. Representa a quantidade de partes do soluto em 1 milhão de partes de solução, comumente expressa em unidades de massa, né? Então, pode ser 1 ml, né, a quantidade em mililitros de soluto para 1 milhão de mililitros de solução, né? Pode ser a quantidade em toneladas de soluto
para 1 milhão de toneladas de solução, né? Mas o comum é trabalhar com gramas, né? Então, a massa do soluto em gramas para 1 milhão de gramas de solução. Notem, eu tenho aqui, ó, o título com referência a 1 milhão, né? Isso vai fazer, né, com que o título se torne as partes por milhão. Assim como, quando eu multiplico por 100, o título se torna a porcentagem, tá? Da mesma maneira, posso definir partes por bilhão ou partes por trilhão. Essa unidade, né, notem, é bem pequena, né? Imagina uma parte em 1 milhão de partes, né? Um grama em 1 milhão de gramas, né? É bem pequeno. Isso geralmente é utilizado, né, para expressar a concentração de poluentes, né, que não podem passar de um certo limite, geralmente muito baixo. Então, para vocês de controle, né, para quem é de controle, essa unidade é muito utilizada, né? Partes por milhão, partes por bilhão, tá? E aí no card que eu mandei para vocês, né, vocês viram lá a demonstração, né, que quando eu trato de soluções aquosas, né, o ppm, as ppms, né, as partes por milhão, correspondem justamente à concentração em miligramas por litro, tá? Então, se eu tenho, né, uma determinada amostra apresentou, né, 5 ppm para um determinado poluente, determine a concentração dessa amostra em miligramas por litro, sabendo que determine a concentração desse poluente em miligramas por litro, sabendo que a amostra é aquosa, né? Então, se for uma solução aquosa, né, as partes por milhão correspondem à concentração em miligramas por litro, tá? A demonstração disso eu fiz lá no card, não vou falar aqui, tá? Mas não é muito difícil de provar, não, tá? Isso porque a densidade da água é aproximada para 1 grama por mililitro, né? Enfim, a demonstração tá lá, não vou falar aqui de novo, não, tá? Concentração comum ou concentração em gramas por litro, né? Então, também tem uma definição bem específica. Representa a massa de soluto em gramas em 1 litro de solução, tá? Então, se eu não quiser, né, pensar em fórmula, é só lembrar da definição, né? Quantos gramas em cada litro de solução? Isso é a concentração comum, né? A concentração em gramas por litro. Não confundir com densidade, tá? Densidade, né, é a relação entre a massa e o volume, mas não uma relação de concentração, e sim de equivalência, né? Um certo volume equivale a quanto de massa? Isso é a densidade. Por exemplo, para a água, né, a 25 graus Celsius, nós temos que 1 grama corresponde a 1 ml. Ou melhor, né, cada ml pesa 1 grama, digamos assim, né? Então, apesar da unidade ser gramas por ml, que poderia ser dado como gramas por litro, a densidade não é uma concentração, né? Não é uma relação entre soluto e solução, e sim uma equivalência entre massa e volume, tá? Então, a concentração comum é a quantidade em gramas de soluto por litro de solução. A densidade pode ser expressa em gramas por litro, mas não é uma concentração, e sim uma equivalência entre, né, a massa medida para um certo volume, tá? A água de abastecimento urbano, depois de passar pela ETA, deve conter quantidade de cloro residual na forma de ácido hipoclorídrico. A análise de uma amostra de água tratada na saída da ETA revelou concentração de ácido hipoclorídrico igual a 2 vezes 10, acho que é um menos 1 aqui, mols por litro. Em miligramas por litro, tal concentração é igual a, tá? Então, nós temos a seguinte coisa: cada 1 litro dessa minha amostra mostra que nós temos 2 vezes 10 a menos 1 mol do ácido hipoclorídrico. A pergunta é: qual a concentração em miligramas por litro, né? Em 1 litro, se eu expressar isso daqui em miligramas, né, isso vai dar um valor X em miligramas, eu estou transformando, né, mols por litro em miligramas por litro, tá? Então, vamos simplesmente fazer a conversão de 2 vezes 10 a menos 1 mol de ácido hipoclorídrico para miligramas, tá?
Então, nós sabemos que a massa molar do hidrogênio é 1, a do cloro é 35,5, a do oxigênio é 16, né? Isso vai dar, pela soma, a massa molar do ácido hipoclorídrico, tá? Então, vamos fazer 1 mais 35,5 mais 16, né? Então, 36,5 mais 16. Vamos ver. 36,5 mais 16. 52,5. Então, voltemos. 52,5 gramas de ácido hipoclorídrico correspondem a 1 mol de ácido hipoclorídrico. Quantos gramas, vou botar outro símbolo aqui, de ácido hipoclorídrico correspondem a 0,2 mol de ácido hipoclorídrico, né? Então, isso vai me dar um Y em gramas. Depois eu vou passar para miligramas para que eu ache esse X, tá? Então, Y é igual, multiplicando cruzado, ó, Y vezes 1, Y é igual a 0,2 vezes 52,5. 0,2 vezes 52,5. 0,2 vezes 0,2. 10,5. Então, Y é igual a 10,5 gramas de ácido hipoclorídrico, né? Mas eu quero esse X, que é a quantidade de miligramas. Gramas, para passar para miligramas, eu tenho que multiplicar por 1000, né? Aqui seria 10,5 vezes 10 a 3, né? Aqui a gente não tem. E já até tinha massa molar aqui, né? Nem olhei, né? Eu acho que esse menos 1 aqui, que eu tô supondo que é menos 1, não é isso, né? Tanto é que a gente não tem essa resposta aqui. Mas, enfim, desconsiderando as opções, né? E tendo só a nossa resposta final, né? A nossa resposta, então, é 10,5 vezes 10 a 3 miligramas de ácido hipoclorídrico em cada litro, né? E a gente responde, então, a pergunta que é qual seria a concentração em miligramas por litro, tá? Isso é igual a 10,5 vezes 10 a 3 miligramas de ácido hipoclorídrico. E essa, então, é a nossa resposta, tá? Então, veja, não precisa de fórmulas, nada, só interpretação, né? Eu tenho que, na saída da estação de tratamento de água, essa é a concentração em mols por litro. Se eu quero expressar em miligramas por litro, é só eu pensar, né? Em cada litro tem essa quantidade em mols. Em cada litro, eu quero expressar isso aqui em miligramas, né? Então, eu faço a conversão de número de mols para massa em gramas e depois converto essa massa em gramas para miligramas. Foi o que fizemos aqui, tá? Seguindo em frente. Outra unidade de concentração, né? A concentração molar, também chamada de molaridade, concentração em mols por litro ou concentração em quantidade de matéria. E essa é muito importante, gente, é uma das mais usadas, né? Representa o número de mols de soluto em cada litro de solução, tá? E aí, se eu quisermos expressar, né, isso por meio de uma fórmula, é assim que eu tenho que fazer. N1 sobre V, número de mols de soluto sobre volume da solução em litros, tá? Eu prefiro lembrar da definição, né? Mas não tem problema. Exemplo, a concentração de íons potássio na água do mar é, em média, igual a 390 mg por litro. Assim sendo, a concentração em mols por litro desse sal na água, desse íon na água do mar é aproximadamente igual a, tá? Então, vamos ver, eu tenho a amostra de água do mar, nessa amostra, obviamente, eu tenho os íons potássio. Os íons potássio se apresentam numa concentração de 390 miligramas por litro.
A pergunta é, qual é a concentração em mols por litro? Tá? Então, o que eu tenho que pensar? 1 litro dessa amostra de água do mar apresenta 390 miligramas de íon potássio. Em 1 litro, né, se eu expresso isso daqui em miligramas, eu vou ter, né, a concentração em miligramas por litro. Então, basta eu converter 390 miligramas em mols, tá? O que é dado? Né? Que o peso atômico é 39, ou seja, a massa molar é 39 gramas, né? Então, 39 gramas de íons potássio correspondem a 1 mol de íons potássio. 0,390, né? Que isso é a quantidade em miligramas convertida para gramas. 0,390 gramas de íons potássio correspondem a quantos mols? Eu coloquei miligramas aqui, mas é bom, né? É muita viagem, né? Tenho 390 miligramas, quero passar para mols, para que eu tenha a concentração em mols por litro, que é o que foi pedido, né? Então, 39 gramas para 1 mol, né? 390 miligramas, que é 0,390 gramas, x. Né? Olha só, daqui para cá, o que eu fiz? Dividi por 100, né? 39 por 100, 0,39. Então, aqui também divido por 100. Né? Ou resolvo a regra de 3 e acho a mesma coisa. O fato é que esse x é 0,01 mol de íons potássio. Né? O que me permite concluir, então, que a concentração dos íons potássio na água do mar é 0,01 mols por litro. E isso é a minha resposta, tá? Que bagunça, né? Mas acho que dá para entender. Vamos em frente. Outra unidade de concentração é a fração molar, né? Ou a fração em mols. Notem que tem a fração em massa e tem a fração em volume. E a ideia aqui é a mesma, só que agora em termos de número de mols, né? A fração molar é o número de mols do soluto pelo número de mols da solução. Da mesma maneira, né, que a fração em massa é a massa do soluto pela massa da solução, que a fração em volume é o volume do soluto pelo volume da solução, a fração em mols é o número de mols do soluto pelo número de mols da solução, tá? Um detalhe aqui, né, é que da mesma forma, né, em todas as frações, o somatório dá 1. Né? Vamos imaginar uma solução com 2 componentes, né, onde nós tenhamos, né, a fração do componente 1 e a fração do componente 2. Né? Quem é a fração molar do componente 1? N1 sobre N. E a fração molar do componente 2? N2 sobre N. Se eu somo essas duas coisas, dá N1 mais N2 sobre N, que é igual a N sobre N, que é igual a 1. Né? Então, o somatório das frações molares é igual a 1. Da mesma forma que o somatório das frações em massa e das frações em volume. Tá? Isso é simplesmente por conta da definição dessas unidades. Outro exemplo, né, de concentração. Concentração molar ou concentração em mols por quilo. Em destaque, ó, a minha relação é o número de mols por quilo de solvente e não por 1 litro de solução, né, como a gente viu nos outros exemplos. Tá? No caso de soluções aquosas, né, 1 kg de água corresponde para aproximadamente a 1 litro de água, né, de forma que a concentração molar se torna igual à concentração molar, tá? Mas, independente do solvente, né, a concentração molar ou em mols por quilo, ela representa o número de mols de soluto em cada quilo de solvente. E eu tenho essa expressão aqui para fazer o cálculo da concentração molar, né? E a gente se pergunta por que isso, né? Na verdade, assim, as concentrações, as formas de expressar a concentração podem ser quaisquer, né? Então, para alguns setores, né, é importante representar a concentração por quilo de solvente, né? Inclusive, tem propriedades, né, das soluções que podem ser calculadas, né, a partir da concentração molar, né?
Então, né, toda unidade de concentração tem porquê e tem uma utilidade, né? Por isso é importante a gente entender e ver todas elas. A última é a concentração normal, normalidade ou concentração em equivalentes grama por litro, né? Representa o número de equivalentes grama de soluto ou litro de solução. E essa daqui é a forma de escrever matematicamente essa definição. Veja, número de equivalentes grama de soluto por volume de solução, tá? E aí algo bem importante, né, são as relações entre unidades de concentração. O que acontece? Eu tenho várias formas de expressar a concentração e elas podem ter relações entre si, né? Em alguns casos são relações que facilitam muito a nossa prática do dia a dia no preparo das soluções, né? Então, o que a gente vai ver aqui agora, né, eu sugiro que vocês memorizem, né, as fórmulas relativas às concentrações. Nem sempre a gente precisa lembrar, a gente pode simplesmente resolver um problema lembrando da definição da concentração. Mas as relações, né, elas têm uma utilidade bem grande, então é bom a gente memorizar, tá? Então, vejamos a relação entre a porcentagem em massa, lembra? A porcentagem em massa e a concentração comum. O que é a porcentagem em massa? A quantidade em gramas de soluto para 100 gramas de solução. E a concentração comum? Quantidade em gramas de soluto para cada litro de solução, né? Então, se eu divido uma pela outra, tá aqui, ó, essa é a concentração comum e essa porcentagem em massa, e que eu vejo aqui que essa massa de soluto em gramas cancela com essa, né? E aqui eu pego, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Eu chego daqui nessa segunda equação, né? E o que nós temos da segunda para a terceira? Nós temos que massa sobre volume, se não tem índice, é a solução. Então, nós temos aqui a massa da solução pelo volume da solução, ou seja, a densidade da solução em gramas por litro. A densidade da solução em gramas por litro é 1000 vezes a densidade da solução em gramas por ml, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 grama por litro, eu vou ter 1000 gramas por mililitro, tá? Então, da 2 para 3, o que eu fiz foi isso, né? Eu simplesmente vi que existe essa equivalência, né? Se eu pego a densidade em gramas por ml e multiplico por 1000, eu acho a densidade em gramas por litro. Da terceira para a quarta, o que eu fiz foi simplesmente escrever isso aqui, né? Esse 1000 com esse 100, né, virou 10. E M em gramas por volume em mililitros é a densidade da solução em gramas por ml. Né? Multiplicando cruzado, eu chego finalmente na relação que é muito válida. A concentração comum é 10 vezes a densidade vezes a porcentagem em massa, desde que eu use a densidade em gramas por ml, tá? Então, se não lembrar da relação, sai por regra de 3, mas a relação é bem útil. Vejamos um exemplo. No tratamento de madeira usada em cercas, dentre várias substâncias, usa-se uma solução aquosa de 25% de ácido bórico, de densidade 1,25 gramas por centímetro cúbico. A concentração molar desta solução é aproximadamente igual a, né? Então, eu quero sair de porcentagem em massa e quero levar em concentração molar, né? Nós vimos agora uma relação entre a concentração comum e a porcentagem em massa. Então, vamos aplicar essa relação para, depois que achar a concentração comum, levar na concentração molar, tá? Então, a relação é concentração comum igual a 10 vezes a densidade expressa em gramas por ml vezes a porcentagem em massa. Eu já tenho a densidade em gramas por ml, porque 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá? Então, a concentração comum dessa solução de ácido bórico 25% é igual a 10 vezes 1,25 vezes 25. A concentração comum é igual a, vamos ver, calculadora, 10 vezes 1,25 vezes 25. 312,5.
312,5. Qual a unidade da concentração comum? Gramas por litro. Eu preciso passar da concentração agora comum para a concentração molar, né? Em mols por litro. Basta eu transformar esse 312,5 gramas em número de mols, tá? O ácido bórico é HBO3, né? E a gente precisa então pegar na tabela periódica a massa do boro, que essa eu não lembro de cabeça, do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1, né? Para a gente poder pegar a massa molar e converter essa quantidade em gramas para número de mols, tá? Deixa eu pegar aqui, vamos fazer mais fácil, né? Já que a gente está na internet, vamos pegar, né, a massa molar do ácido bórico direto aqui. Massa molar do ácido bórico. Vamos ver aqui. 61,83 gramas por mol. H3BO3. Errei a fórmula. Então, vamos lá. Quanto é mesmo? 61,83. Vamos voltar. 61,83. Então, segunda parte, 61,83 gramas em cada mol. Se por litro eu tenho 312,5, a quantos mols isso corresponde, né? Então, é 61,83x igual a 312,5. O x é 312,5 dividido por 61,83. Vamos para a calculadora. 312,5 dividido por 61,80 e... Vamos, canetinha. 83. Que é igual a 5, né? Nós temos aqui 4 e 4, 5,054. Vou botar 5,054. X é igual a 5,054 mol, né? Então, eu tenho 312,5 gramas por litro, que corresponde a 5 mols por litro, né? Que a gente pode expressar como 5 molar. Então, a resposta é letra A, tá? Então, notem que a gente precisa sempre interpretar e convertendo de uma coisa para outra, tá? Vamos ao próximo, né? Próxima relação entre concentração comum e concentração molar, né? Então, aqui está a expressão da concentração molar, número de mols por volume, sendo que o número de mols é massa por massa molar. E aqui embaixo está a expressão da concentração comum, massa por volume, tá? A gente cancela aqui, ó, massa do soluto com massa do soluto, volume de solução com volume de solução, restando apenas 1 sobre massa molar, né? De modo que a molaridade é igual à concentração comum sobre a massa molar do soluto. A concentração em mols por litro é igual à razão da concentração em gramas por litro pela massa molar do soluto, tá? Exemplo, sabemos que a massa molar do lítio é 7 gramas por mol. A massa de lítio contida em 250 ml de uma solução aquosa de concentração 0,16 mols por litro de carbonato de lítio tá? Então, nós temos uma solução aquosa de concentração 0,16 mols por litro de carbonato de lítio, né? A pergunta é, em 250 ml, qual é a massa de lítio, tá? Então, primeiro vamos trabalhar essa informação aqui. 0,16 mols por litro de carbonato de lítio, tá? Então, vamos fazer a representação aqui, ó. Nós temos uma solução aquosa contendo carbonato de lítio. Carbonato de lítio. O carbonato de lítio, por ser um sal solúvel em água, ele se dissocia,
né? E o que ele gera na dissociação dele? Então, vamos escrever, ó. Carbonato de lítio gera 2 mols de íon lítio, que lindo, mais 1 mol de íon carbonato, né? Veja, Li2CO3. Então, 2 de Li e 1 de CO3, tá? Nós temos que nessa solução a concentração é 0,16 mol por litro de carbonato de lítio. Então, se eu considero, deixa eu trocar essa corzinha para poder ficar legal, né? Se eu considero 1 litro de solução, em cada 1 litro de solução tem quantos mols de carbonato de lítio? Justamente 0,160, né? Então, em cada litro tem 0,160 mol de carbonato de lítio. Se eu olho para cá, né, eu tenho para cada 1 de carbonato de lítio a formação de 2 de lítio e de 1 de carbonato, né? Então, a relação é 1 para 2 para 1, né? Então, é 0,16, 0,32, 0,16, é o dobro, né? A quantidade de lítio formada é o dobro da quantidade de carbonato de lítio, né? Então, vamos aqui, né? Em cada litro, nós temos 0,320 mol de íons lítio e nós temos 0,160 mol de íons carbonato, tá? Só que a pergunta diz respeito, né, não a 1 litro, e sim 250 ml, né? Então, em 1000 ml é 0,32 mol de íons lítio em 250 x, tá? Então, vamos passar para a segunda parte do nosso problema, da resolução. Agora, a gente vai considerar 250 ml. Então, nós temos 0,32 mol de íons lítio em cada 1 litro, que corresponde a 1000 ml de solução. Se eu estou interessada em 250 ml, né, eu ponho aqui, ó, 250 ml de solução, X mol de lítio, né? Então, não vou montar a regra de 3 porque aqui eu estou com pouco espaço, né? Mas o que eu observo? Que de 1000 para 250 eu dividi por 4. Então, aqui eu vou ter que dividir por 4 também, vai dar 0,08, né? 0,32 dividido por 4, 0,08 mol de íons lítio, né? Então, o que isso daqui representa? A quantidade de mols de íons lítio em 250 ml de solução, né? Mas a pergunta não é a quantidade em mols, e sim a massa, né? E o que nós temos? Que cada mol corresponde a 7 gramas, né? Então, 0,08 mols vai corresponder a uma quantidade X de massa em gramas do lítio, né? E nós vamos para a terceira parte, que não tem espaço aqui, tá? Mas aí vocês façam, né? Depois que eu entendi, né, e depois que eu interpretei o dado, né, eu tenho uma solução de carbonato de lítio 0,16 mol por litro, né? Esse carbonato de lítio, na verdade, se transforma em íons lítio e íons carbonato. Em cada 1 litro eu tenho 0,16 mol de Li2CO3, logo 0,32 mol de lítio, né? Se eu quero, né, uma informação relativa a 250 ml, eu tenho que fazer essa análise. Em 250 ml, como é que eu faço? Né? Eu tenho 0,32 em 1 litro, que é 1000 ml. 250 ml eu tenho X, né? E eu acho, então, a quantidade em mols em 250 ml. Preciso agora passar isso para gramas, porque a pergunta é: qual a massa de lítio contida em 250 ml da solução? Tá? Então, falta uma etapa 3 ainda, que não tem espaço aqui, e é com vocês, tá? Relação entre concentração molar e concentração normal, né? Então, pegamos aqui
né, a expressão da concentração normal, olha, né, números de equivalentes, que é a massa sobre o equivalente grama, sobre o volume em litros. E aqui a definição da concentração molar, número de mols, que é a massa sobre massa molar, sobre o volume, né? Cancelo, ó, massa do soluto com massa do soluto, massa molar do soluto com massa molar do soluto, volume da solução com volume da solução. Resta apenas o X lá do equivalente grama, né? Lembra que vai depender se for ácido, se for base, se for sal, né? Então, né, resta que a relação entre a normalidade e a molaridade é X, de modo que normalidade é igual a molaridade vezes X. A gente grava isso como não mexe, e essa é bem útil no laboratório, tá? No preparo das soluções. Então, não mexe, ó, não mexe, tá? Se eu sei quem é a substância, eu sei quem é o X, né? E aí eu posso converter a molaridade em normalidade ou a normalidade em molaridade. Isso é bem útil, tá? E aí, meus queridos, eu encerro por aqui. Que Deus nos abençoe. A frase mais maravilhosa de se dizer. Espero que vocês tenham entendido, né? Me procurem, mãos à obra. Vamos fazer atividade bônus, vamos fazer as listas, né? E vamos trabalhar, né, o nosso conhecimento, né? Tudo que foi passado, que está sendo assimilado, só vai ser assimilado realmente se for trabalhado, exercitado. Então, por isso, as atividades, as listas e tudo mais. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.